Aqui na minha intenção de trazer para você um novo paradigma da psicopatologia, um novo paradigma dos transtornos mentais, é importante começar sobre o paradigma atual. O nosso paradigma categorial em que os diagnósticos são operacionalizados através de critérios. Como é que é esse paradigma? Eu vou falar principalmente aqui do DSM. Se você ainda não segue esse canal, faça o seu subscribe aqui, veja que eu vou postar vídeos regularmente, toda semana tem conteúdo novo, encaminhe para outras pessoas que você acha que vão se beneficiar deste conteúdo. O DSM é uma classificação produzida pela Associação Americana de Psiquiatria, que já está na sua 5ª edição revisada. É uma classificação que ela se propôs a obter confiabilidade num diagnóstico. E, de fato, uma classificação categorial com operacionalização de critérios, em que se organiza os critérios que os especialistas entendem que representam melhor um episódio depressivo, um episódio de mania, um paciente que tem transtorno de pânico, e que se estabelece regras bastante claras, bastante evidentes para quem lê o critério. A gente consegue obter uma confiabilidade em que 2 profissionais digam que o paciente tem o mesmo diagnóstico. A gente consegue fazer isso, não perfeitamente, mas, claro, de uma maneira muito melhor do que acontecia antes do DSM, em que parecia que cada profissional tinha uma classificação pessoal. Naturalmente, confiabilidade foi importante, mas isso não é suficiente. A gente quer muitas outras coisas. A gente quer um diagnóstico, uma maneira de fazer diagnóstico que a gente possa ajudar muitas pessoas. Como eu falei aqui no vídeo de abertura desse canal, se você não assistiu, sugiro que você vá, ouça, que eu apresento aqui esse projeto para você. A ideia é que a gente encontrou comorbidades muito numerosas de pacientes terem 3, 4, 5 diagnósticos. É uma coisa que causa um estranhamento diante de uma classificação. A gente gostaria de ter uma classificação, vamos dizer assim, que a gente pudesse explicar um conjunto de sinais e sintomas que um paciente tem de uma maneira mais precisa e não precisar usar 5 nomes, 5 categorias. É claro que isso confunde, muitas vezes o clínico certamente confunde o paciente. Muitas vezes é difícil de escolher por onde começar a tratar um paciente, mas no fundo aqui a gente encontra muitas comorbidades porque a gente tem uma classificação que é limitada. Além disso, a gente não conseguiu encontrar um substrato neurobiológico, seja um marcador de neuroimagem, um marcador genético, algum exame de sangue que nos ajude a fazer esse diagnóstico. Isso ainda não existe na psiquiatria, nos diagnósticos de transtornos mentais. E, em uma grande medida, isso aconteceu porque as categorias elas não representam a natureza tal qual ela é. Trata-se de uma maneira de recortar os sinais e sintomas de uma forma que é útil para a prática clínica, mas que certamente vai precisar ser aprimorado se a gente quiser, por exemplo, buscar tratamentos mais eficazes. Eu falei de um problema, que é o problema de comorbidades, eu vou falar de outro problema, que é um problema de limites arbitrários. Por exemplo, um paciente que tem determinados sintomas depressivos e a gente vai diante ao usar o DSM, avaliar se esses sintomas têm um número e se eles têm uma intensidade suficiente para chegar a um diagnóstico de um episódio depressivo. Note que um paciente que tem um critério a menos do que um outro paciente, ele pode não receber esse diagnóstico enquanto o outro paciente recebe. E aí fica uma história de um indivíduo não tem uma depressão porque ele tem, por exemplo, que eu vou dar um número arbitrário, 5 critérios, enquanto que alguém que tem 6 critérios tem a depressão. E vai parecer que essas pessoas estão muito diferentes entre si. Convenhamos, elas não estão. Elas estão muito mais parecidas do que diferentes. Veja, uma tem 5, outra tem 6 critérios. Esses limites arbitrários, eles são necessários em um diagnóstico categorial. Porque, afinal de contas, o diagnóstico categorial ele precisa ter uma especificidade. Ele estabelece fronteiras nítidas entre ter ou não ter um determinado transtorno mental. É claro que a gente sabe que essas fronteiras não são nítidas assim. Quem fez o DSM sabe disso, mas a gente também sabe que a gente precisa usar esse manual, usar esses critérios diagnósticos, tendo em mente que esses limites não são tão rígidos, não devem ser interpretados assim de maneira
tão inflexível. Mas a verdade é que a classificação é essa. E, portanto, ela tem, além do limite da comorbidade, desse problema de comorbidades, tem esse problema de limites arbitrários entre o que é ou o que não é um transtorno mental. Muitos dos tratamentos que nós temos, eles são inespecíficos. Eu vou dar um exemplo. Vários antidepressivos funcionam para depressão, funcionam para transtornos de ansiedade, funcionam para alguns transtornos alimentares, funcionam para uma ampla gama de transtornos mentais que aparentemente são muito diferentes entre si. Como é que a gente explica isso? O remédio foi lançado como antidepressivo, mas ele é tão bom para depressão quanto ele é para um transtorno de pânico. Essa é a realidade. Se não, melhor até, né? A verdade é que a gente provavelmente está tratando com essa medicação algum elemento que está por trás desses diagnósticos. A gente sabe qual é esse elemento hoje. É uma característica de personalidade que se chama neuroticismo. Essa é uma excelente hipótese desse novo paradigma dos transtornos mentais. Por sua vez, várias estratégias psicoterápicas, como por exemplo técnicas da terapia cognitivo-comportamental, funcionam para uma ampla gama de transtornos mentais, sob essa mesma premissa. Muito possivelmente, essas técnicas de terapia agem em um substrato desses transtornos mentais que, sim, em grande medida, é o próprio neuroticismo, que eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Eu falei sobre comorbidades, falei sobre limites arbitrários, falei sobre respostas inespecíficas aos tratamentos. Eu vou falar sobre um quarto problema, que é a ideia que o DSM trouxe de ser ateórico, dele não ter uma base teórica. Em grande medida ele não conseguiu fazer isso, porque a verdade é que o DSM segue uma versão contemporânea da tradição de um psicopatologista que chama Kraepelin, que tinha a tendência de observar os transtornos mentais e descrevê-los, descrever a sua psicopatologia ao longo do tempo. O DSM se propôs a fazer isso e ele vem de uma tradição, digamos assim, neo-kraepeliniana. Isso é algo válido na psiquiatria. Grande parte da psicopatologia nossa foi construída em cima dessa tradição, e como eu disse, o DSM tem seu valor de maneira inequívoca na história da saúde mental, na história da psicopatologia, na história dos transtornos mentais. Ele tem, portanto, um substrato teórico, mas falta uma série de outras premissas teóricas que a gente viu que foram construídas ao longo desses últimos 40 anos a respeito quais são os paradigmas que a gente vai usar para construir um entendimento de uma personalidade, a ideia de que a personalidade tem uma relação muito íntima com a psicopatologia, os traços de personalidade estão intimamente relacionados com a expressão dos estados patológicos, também com a apresentação de personalidade mal adaptativa. Ou seja, existe uma série de premissas teóricas que são bastante baseadas em evidência, que foram submetidas a testes empíricos e que se mostraram válidas para descrever a realidade e que não são incorporadas no DSM e que provavelmente não vão ser nessa organização categorial que eu descrevi. Eu vou dar um exemplo de uma consequência sobre isso. Às vezes é ter um construto, um diagnóstico oco, que a gente não entende por que aquilo é daquela forma. Um exemplo claro é o construto de transtorno de personalidade narcisista no DSM, que ele foi retirado a organização de personalidade típica narcisista descrita por muitas pessoas como Kohut e Kernberg, que descreveram esse construto e que trouxeram para a prática clínica informações muito importantes que foram aprimoradas ao longo das décadas até uma visão moderna sobre narcisismo, e nada disso está no DSM. E vai ser difícil colocar porque se o DSM se propõe a se manter menos teórico, se não completamente ateórico, não haverá uma maneira de trazer isso para o DSM. E é por essas razões que a gente precisa de um novo paradigma. A gente precisa de um paradigma que não tenha os defeitos de uma classificação categorial, portanto é um paradigma que seja dimensional. A gente precisa de um paradigma que não tenha limites arbitrários, mas que tenha um limite útil para a clínica e flexível para o uso do clínico. A gente precisa de um modelo que seja baseado em teoria sólida a respeito de personalidade, a respeito de psicopatologia, a respeito de psicologia. E esse modelo que possa ser comunicado tanto com as neurociências, porque a gente precisa lembrar de que, sim, uma sede central dos transtornos mentais é o sistema nervoso central, e ele é amplamente estudado hoje por técnicas bastante eficazes do entendimento da função e da estrutura do sistema nervoso central, mas também ele precisa ser compatibilizado com o que a gente entende de psicoterapia baseada em evidências. Ou seja, na hora que a gente tiver um modelo válido, confiável,
com essas características que eu descrevi, e que ele seja, digamos, compatível, mais compatível com o que a gente entende em tratamentos farmacológicos ou psicoterapia, aí nós vamos ter um modelo que nós vamos poder ver que vai ajudar cada vez mais os nossos pacientes.